continuidade ao APF número 79/2019, termo de declaração da vítima Josiele Pinheiro Westphal. Tá certo? Seu nome? Doutora Josiele, consta que a senhora foi vítima de crimes, entre eles desacato, lesão corporal, e que o senhor Michael também teria praticado um dano ao patrimônio do CAPS. A senhora pode nos relatar o que aconteceu? Sim. Ele é um paciente que ele não chegou a ser usuário do CAPS, né? Ele foi lá para uma consulta e o médico, por ele já ter insultado o médico também, decidiu que não atenderia ele, relatou isso no prontuário, viu que no prontuário anterior de internações no IPQ ele já tinha histórico de agressão e tal. E aconteceu isso, então foi levado para reunião de equipe e ficou que ele não seria inserido no serviço, até porque o perfil dele não se encaixava em usuário do CAPS, né, que é transtorno mental grave com algum comprometimento na vida, assim. E aí, só que o que acontece? Ele tem esse perfil manipulador e aí, de vez em quando ele aparecia lá ou ele fazia alguma ligação, sempre exigindo alguma coisa da qual ele não tinha direito. Então, teve uma situação que ele foi lá para pedir uma requisição de um exame que ele mesmo tinha perdido, um exame que o médico tinha dado na ocasião dessa consulta. E aí, como a gente ficava meio amedrontado com ele, a gente solicitou que o médico da secretaria, o Dr. Heron, ele fosse lá e aí ele acabou fazendo a requisição para ele. Aí depois disso ele ficou um tempo sem aparecer no serviço e hoje ele ligou e pediu para falar comigo, eu sou coordenadora do serviço, né? E aí ele falou que ele queria uma declaração de como ele frequenta o serviço para ele conseguir o passe livre. E aí já no telefone eu falei pra ele que primeiro que ele não frequentava o serviço, porque assim, a gente é um serviço que inclui consultas, oficinas, não é ele não vai esporadicamente lá. Quem é frequentador do serviço vai toda semana, por exemplo, né? E ele não faz isso, então ele não teria direito, e além de que ele não se encaixa, né, no perfil para ter passe livre. E aí eu falei sobre isso com ele no telefone, e aí ele começou a misturar as coisas, falou que a gente não fazia nada, que a prefeitura não servia pra nada mesmo, que todo lugar ele era mal atendido, e que os exames dele não tinham dado certo, só que a gente tinha visto que o exame dele foi marcado e ele não compareceu. E aí eu falei, inclusive teu exame foi marcado, tu não compareceu. E aí ele falou, quando eu falei sobre isso ele desconversava, ele dizia que não tinha dado certo, que o médico não tava, que a gente era todo incompetente, isso tudo pelo telefone. Desliguei o telefone e eu avisei a equipe, porque a equipe já sabe que é um caso clássico, assim, né? E aí, isso eu comuniquei à minha coordenadora e falei, olha só, o Michael tá vindo aqui e a gente tá só em mulheres, porque a gente tem 2 vigias, não são vigilantes, eles são vigias, e um deles tá de férias, então a gente tava só com o período da manhã coberto. E eu falei, a gente tá sozinha aqui, só tem mulher, pede pra alguém da secretaria vir pra cá. Não veio ninguém, e aí ela falou, vê se o Dr. Heron não pode ir e tal, e ficou nessa. E aí deu uns 15 minutos ele apareceu. Só que a equipe já estava preparada, então a gente ficou, tem a sala dos técnicos aqui, a cozinha aqui e um corredor. Ficou nós 4 assim, né, no caso já pra meio que confrontar ele, assim. E aí ele já começou, e aí ele já veio direto em mim, e já falou, contigo eu tava falando no telefone, eu falei, tu és nova aqui, tu não sabe de nada. Aí eu falei, não, Michael, mas olha só, o que tu precisa? Eu quero uma declaração de como eu frequento aqui. Eu falei, não, tu não frequenta aqui, a gente começou a falar. Isso deu o quê? Em 5 minutos, ele veio pra cima. E aí o que aconteceu? Eu e a Mayara, a gente ficou na sala dos técnicos, e aí ele encurralou a Patrícia na cozinha, aí bateu nela, no caso, e aí nisso a gente só ouvia o barulho, assim, e eu e a Mayara a gente acabou não saindo da sala, porque meio que ele tava ali entre uma e outra, assim. Aí ele bateu nela e nisso ele veio pra nossa sala. E aí na hora a gente fechou a porta, só que é uma porta de correr, ele fez igual um isopor, assim, com a porta, já desceu com a porta. Quebrou a porta. Quebrou, jogou pro chão. E aí ele começou a bater na Mayara, deu um soco nela também, aqui na boca. E aí nisso eu meio que me escondi atrás da minha mesa, assim, atrás da cadeira, e aí foi fácil pra ele, né? E na hora, assim, em nenhum momento a gente conseguia pensar em reagir, assim. Ele chegou a agredir fisicamente a senhora? Sim, ele veio, ele me pegou pelo cabelo, assim, e deu um soco na minha cara aqui, assim, nessa região. E aí depois ele ainda pegou pelo cabelo e me bateu com a minha cara no chão, assim. Aí ele fez isso, saiu da sala e aí já empurrou a Eliane
contra a parede, também deu soco nela, na cara, todas foi na cara, assim. Depois ele veio de novo pra nossa sala e começou a jogar coisa, tipo, pasta e as cadeiras, assim. E aí nisso, uma delas que estava fazendo a medicação lá atrás, não estava envolvida ali, ela conseguiu ir pra rua e chamar ajuda, assim. Aí nisso veio dois meninos, assim, dois meninos mesmo, e aí quando... Como ele ofendeu ali os funcionários? Ele falou que a gente era bosta, que a gente não servia pra nada, que funcionário público era tudo assim, que tinha um monte de gente lá e que não faziam nada por ele, ninguém ajudava ele, ninguém queria fazer nada por ele, que a gente atendia mal, que todas as vezes que ele precisava de alguma coisa a gente não fazia nada. Pode continuar. E aí nisso veio esses dois meninos, e quando ele viu eles, aí ele se acalmou. E aí ele parou, e aí eles falaram, não sei o que, começaram a gritar. Eu também nem vi, porque nessa hora eu ainda tava na sala, e eu saí correndo e fui pra trás, assim, a gente só meio que ouviu. E aí nisso já veio, acho que foi a Day, que não sei, eu sei que quando eu fui pra rua ele já tava detido, assim, lá, né? Então o processo todo foi esse, assim. Mas ele quebrava muitas coisas, assim, teve coisas que ele não chegou a quebrar, mas ele jogou muita coisa, assim. Então, tipo, a gente tem umas estantes, assim, de livro, ele derrubou tudo, sabe? Então, as cadeiras ele jogava, de quebrar mesmo, que foi a porta, e mais alguma coisa que ficou lá no chão quebrada, assim, não sei se foi xícara, alguma coisa assim, sabe? Mas... Todos são patrimônio do CAPS. Todos do CAPS. Tá. Encerro o termo de declaração da vítima.